Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Aproveite que você está em pé, abra comigo a palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 14. E nós vamos ler 2 versículos para podermos meditar um pouquinho na palavra de Deus que o Senhor nos dá hoje. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. A referência do texto que nós lemos aqui fala que Cristo já fez grandes obras, porém a Bíblia diz que o próprio Cristo fez referência de que nós faríamos tais obras e ainda maiores. Não quero aqui tirar o contexto deste texto, porque em todo o contexto fala sobre os feitos dele, daqueles que o vão seguir ou seguem, porém que estão ligados à videira. Fala que todos aqueles que seguem ele, obedecem a sua palavra, então irão contemplar esses grandes feitos. Em nenhum momento fala sobre realizar feitos simplesmente por um pensamento positivo, por uma palavra ordenada. Não, fala sobre estar ligado nele, obedecendo a sua palavra, para então contemplar esses grandes feitos. Mas para nós economizarmos tempo, nós lemos apenas esse versículo. Mas se você tiver prazer de se deleitar em uma passagem que vai te instruir, ou vai renovar a tua instrução sobre o caminhar com Cristo, leia todo o capítulo de João, capítulo 14, o Evangelho de João, e você vai desfrutar desta maravilha. E por falar em desfrutar, há muito eu venho meditando sobre o cultuar a Deus, sobre prestar o culto genuíno a Deus. E todas as vezes que nós nos referimos a culto, nós também nos referimos não somente a entregar, mas também a receber. E eu quero aqui dizer aos irmãos que, como um mordomo de Cristo nessa oportunidade, em estar servindo aos irmãos, quero que os irmãos contemplem, porque alguns de nós não teremos oportunidade de participar de outros cultos durante a semana. Então eu quero dizer aos irmãos que nesta oportunidade, inclusive você que está em casa, que você possa participar desta refeição da palavra de Deus, que nós possamos servir esta palavra e você possa se deleitar. Por que eu quis fazer referência a uma refeição? Porque quem sabe ontem você saiu com o seu ente querido e você participou de uma refeição abençoada com ele. Mas quem sabe à noite aquela refeição já não caiu bem. Quem sabe você já teve que tomar um antiácido. Quem sabe você nem dormiu bem essa noite. Por quê? Porque muitas das vezes eu e você damos liberdade ao nosso paladar para comer o que lhe traz um bom gosto, em detrimento de comer aquilo que lhe faz bem. Preferimos comer aquilo que nos é saboroso e deixamos de lado aquilo que realmente é necessário para a nossa saúde. Com respeito àquilo que é espiritual, muitas das vezes nós também somos seletivos. Nós procuramos ouvir aquele conteúdo que cai bem ao nosso paladar, às nossas obras, e que não são confrontadas por aquela palavra que é um pouco mais exigente com o nosso testemunho, com as nossas decisões. Que a refeição de hoje seja uma refeição que, embora não pareça ou não traga tão doce paladar, mas que te faça bem por toda essa semana. Que você saia daqui pensando, guardando, refletindo e se fazendo uso desta palavra para edificar a sua semana. Então, nesta mensagem que nós encontramos, nós vemos Cristo trazendo a nós uma lembrança, ou nos instruindo de que nós faríamos grandes obras maiores do que aquele fez. O início da fé nos traz essa experiência maravilhosa de buscarmos o sobrenatural de Deus e Deus se apresentar a nós com simplicidade.
Às vezes nós esperamos uma miríade de anjos se revelando a nós, depois que nós aceitamos a Jesus, depois de um período de oração, quando Deus vem e se apresenta na simplicidade de um versículo, na simplicidade de uma palavra do irmão, na simplicidade de um louvor cantado na igreja, e Ele se revela a nós. Quando às vezes nós também procuramos a Deus na simplicidade, e Deus nos surpreende com algo sobrenatural, operando um milagre, uma maravilha, trazendo uma cura, uma providência, e nós ficamos sempre maravilhados. É o início da nossa fé, é o início do nosso relacionamento com Cristo Jesus. Também nós somos surpreendidos e temos lindas experiências com Deus através do tempo. Quando eu e você estamos ansiosos para receber uma bênção, e Deus está trabalhando a nossa esperança e perseverança, e não nos entrega aquilo que clamamos no nosso tempo, mas ao seu tempo nos traz a bênção. Quando por vezes também nós começamos a clamar a Deus achando que algo é tão difícil e distante da nossa fé, que clamamos a Deus como se nunca fôssemos receber. E como num piscar de olhos, Deus nos surpreende no dia seguinte com algo maravilhoso. E nós somos edificados, e talvez você esteja aqui pensando em coisas que Deus fez na sua vida, apenas dessas duas maneiras, trabalhando nos surpreendendo na simplicidade ou na sua grandeza, trabalhando no seu tempo, antecedendo ou nos exercitando na esperança. Talvez você pense coisas assim. Há um testemunho maravilhoso, que eu não quero aqui furtar da minha esposa, mas fazendo referência a algo que ela clamou a Deus, que Deus a presenteasse antes do nosso matrimônio se concretizar diante do altar. Ela pediu para que Deus fizesse uma obra na vida do seu pai. E para quem não conhece, e para quem não sabe o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, para vocês terem uma ideia, e ele não gosta que eu fale isso, o apelido, ou como meu sogro era conhecido naquela época, era Capitão Caverna. Vocês imaginem como era chegar perto desse homem. Não era fácil. As palavras eram ríspidas, ele era um homem sisudo, de afeição. Porém hoje, tem esse homem doce sentado aqui, adorando ao Senhor Jesus, que o Senhor Deus concretizou um milagre, que é o irmão Valci, presbítero irmão Valci, que hoje adora a Deus aqui. Eu tive a alegria de ver este homem sisudo, lavando a salada na hora do almoço, e começar a sentir a presença de Deus, deixar a salada, deixar o almoço e ir para o quarto chorar na presença de Deus, porque Deus tinha banhado ele com seu Espírito Santo. Deus nos surpreende das suas maneiras grandiosas. E essas experiências que começam a borbulhar na nossa mente, nós começamos a lembrar do nosso primeiro amor. Nós começamos a lembrar da nossa caminhada de fé, que foi ali, sempre sofrendo aquelas intempéries, limitações, a ausência de recursos para nós servirmos a Deus, mas tudo era uma experiência maravilhosa. E aqui eu quero fazer lembrança do dia que você tinha privação, do dia que você não tinha um carro para ir adorar a Deus, mas você vinha na caminhada para a igreja, quem sabe até de ônibus, mas sempre trazia no meio da sua Bíblia aqueles folhetinhos evangelísticos, e você vinha falando de Jesus. Lembra disso? E hoje tem pessoas que compõem o quadro de obreiros, que são ovelhas que você evangelizou. Tem pastores que estão no campo missionário, que você evangelizou. E nós não víamos limites para Deus operar a sua grandeza através de nós. E a caminhada vai acontecendo e nós vamos sendo abençoados por tudo isso. Outrora, até mesmo quando estávamos abençoados com recursos em abundância, e tudo que nos vinha à mão, nós olhávamos para aquele recurso e questionávamos a Deus. Se o Senhor me deu, qual é o propósito disso aqui? Para quem eu devo destinar esse recurso? Quem precisa receber algo que o Senhor fez sobrar na minha despensa? Seja um pacote de arroz, seja um frango no congelador, seja um pedaço de carne, seja um refrigerante, você já questionava, Deus, se sobrou tem propósito, não é para deixar estragar. Para quem é para me entregar? E por vezes você chegou em um lar, e lá estava uma alma gemendo e clamando, dizendo que não tinha algo na despensa. Deus usou você. Deus usou você. Em outros momentos você clamava a Deus para que falasse com você no pessoal, no íntimo. E aí de repente naquele evento grandioso, no coletivo Deus vinha e falava no coletivo com você. Outro dia você veio para o culto pensando, Deus, o Senhor precisa me levantar no meio dessa multidão e dizer que o Senhor vai me exaltar. E aí Deus te leva lá no escondidinho do seu quarto, chorando. E Deus fala pessoalmente com você no íntimo.
E aí você começa a ver que no coletivo ou no íntimo, ainda era Deus falando. Ainda era Deus se relacionando com você. Quando você orava, Deus operava milagres. Quando você orava, Deus não operava. E você questionava: Deus, até quando vou orar? E perseverava na oração até que o milagre chegava. E Deus ia operando e se relacionando com você. Por que eu fiz questão de citar estas referências? De momentos que você tinha abundância ou tinha privação? De que você estava no coletivo ou estava isolado? De que você tinha abundância ou não tinha tudo aquilo que queria? Porque em todos os momentos você percebia Deus. Em todas as circunstâncias, seja grande ou pequeno, aquele momento que estava acontecendo, você remetia à grandeza de Deus. 1 quilo de arroz que sobrava, ou 1 quilo que faltava, tudo era digno de render glórias a Deus. Você rendia glórias a Deus. Você adorava a Deus. Eu e você desfrutávamos de Deus. Porém, irmãos, todo este momento, essas experiências que o Senhor nos presenteia, nos levam à experiência, a um amadurecimento. Nos levariam, ou nos devem levar, nos remeter a estar firmado, a estarmos firmes, a termos respaldo, a termos estrutura. Se você e eu caminharmos por esta cidade, nós vamos ver altos prédios. E vamos contemplar a beleza desses prédios. Mas muito poucas vezes nós vamos tentar imaginar a profundeza ou a envergadura da estrutura que suporta toda aquela beleza. Porque está escondido, está profundo. Isso é o início da nossa fé. Aquilo que as pessoas não conseguem ver, mas que nos dá sustentação para aquilo que Deus ainda vai fazer. A beleza da tua chamada, do teu ministério, talvez nem tenha se revelado ainda. E você possa pensar: pastor Cássio, você não tem ideia quantos anos eu já vivi na fé. Você não tem ideia de que só de fé eu já tenho 2 vezes a tua idade. Só de experiências com Deus, você não consegue imaginar. E eu quero te dizer, se você ainda está vivo, ainda tem maravilhas para Deus operar. Se você acha que já viu tudo, quero te lembrar, se você está vivo, Deus ainda vai te surpreender com as coisas que Ele vai fazer através de você. Deveria nos trazer fundamento, crescimento, maturidade, por consequência, esperança e expectativa, olhar para depois, ou para o além, ou para o alto, e entender que Deus ainda irá nos surpreender, por consequência, nos dar expectativa para fazer maiores realizações. Este não seria o objetivo mais óbvio que a palavra de Deus nos traz nesta noite, dizendo que se Ele fez coisas grandiosas, e nós estivermos ligados a Ele, coisas ainda maiores nós faríamos? Não é este o objetivo de tal palavra? Não deveria eu e você nos alegrar, e nesta semana começar a colocar em xeque tudo que nós ouvimos na mensagem de hoje? A começar a avaliar se estamos ligados na videira, se estamos em conformidade com a sua palavra. Eu vou orar e Deus vai curar. Eu vou orar e Deus vai prover. Eu vou perseverar e o milagre vai acontecer. Eu vou anunciar e Jesus vai salvar. Eu vou pregar a palavra e Deus vai trazer a luz aonde eu passar. Não seria esse o objetivo? Mas por vezes, eu e você, através da experiência, através da provisão divina, nós seguimos talvez, não posso dizer um caminho paralelo, porque esses 2 caminhos não andam na mesma direção. Então eu posso dizer um outro caminho, ou uma outra maneira de interpretar, ou de exercer a experiência, é de ter mais comodismo, ou de alimentar o nosso comodismo. Você já percebeu que por vezes, quando nós temos certos recursos, certos privilégios, então nós não temos tanto afinco, tanta dedicação
para realizar aquilo. Já está meio que no piloto automático. Vou cumprir a minha jornada religiosa de domingo a domingo, de quinta a quinta, de leitura sem objetivo da semana, de ouvir a palavra do pastor ao meio-dia, mas aquilo já não produz em mim o mesmo efeito de surpresa, de alimento, de clareza, de intimidade que exercia antes. A Bíblia fala para nós que precisamos voltar ao primeiro amor. Não está falando para mim e você cometermos infantilidades como outrora nós cometíamos, mas fala para nós acreditarmos como nós acreditávamos antes. Confiarmos como nós confiávamos antes. Depender dele como nós dependíamos antes. Íamos e voltávamos na sua dependência. Voltar ao primeiro amor. Quando ele fala que faríamos obras maiores, não significa que teríamos apenas propriedades, que teríamos apenas recursos em abundância, mas traz para nós o esclarecimento de que tudo aquilo que colocarmos em nossas mãos precisa frutificar neste tempo. Precisa gerar frutos ainda neste tempo. Os frutos que estão nas suas mãos estão abençoando somente a sua vida, te trazendo conforto, tranquilidade, segurança, ou estão frutificando na vida daqueles que estão sendo alcançados pelo brilho que está na sua vida, pelos frutos que estão na sua vida e estão alcançando outros? Ou será que algum de nós, ao invés de semearmos em abundância, apenas já juntamos em celeiros e nos deleitamos nas sementes ao invés de plantar? Se iremos, como Cristo nos prometeu, fazer obras ainda maiores, nós precisamos confiar que a promessa dele está nos acompanhando se seguirmos ligados na videira, ligarmos nele e na sua vontade. A Bíblia nos diz e nos ensina que se caminharmos juntinho a ele, nós iremos testemunhar as suas grandezas manifestas através da sua vida. E eu te pergunto nesta tarde, porque a hora já é finda, eu te pergunto, se a provisão divina que chega até você está te servindo apenas de segurança e conforto, ou está te dando ousadia para você continuar projetando e servindo para ir ainda além? Eu faço uma referência à minha chamada, ao meu ministério, junto com a irmã Josi. Toda vez que Jesus coloca algo na nossa mão, nós primeiro passamos um pente fino em tudo aquilo que nós sonhamos quando nós aceitamos o desafio da chamada ministerial. Quando nós dizíamos, quando Deus nos der recurso, iremos cumprir isso aqui. Muitas das vezes o recurso chegou. E agora? Não, vamos particionar esse recurso para nos deleitarmos um pouco. E o que der eu agora vou servir. E quando eu estou dizendo, eu não estou falando só de recursos financeiros. Eu estou falando para você do tempo que você clamava e dizia, quando der tempo, eu vou ajudar no círculo da oração. Quando der tempo, eu vou ajudar nas atividades sociais. Quando eu tiver tempo, eu vou visitar os enfermos. Quando eu tiver tempo, eu vou chegar mais cedo no culto para interceder. Eu vou estar à disposição para as demais funções da igreja. Jesus te deu tempo. Não, agora eu preciso ir para o meu sítio. Ou eu preciso ficar um pouquinho mais em casa, renovar as minhas forças. Agora Jesus te deu tempo. Quando nós vemos, quando Deus nos traz proteção, segurança, seria simplesmente para você ir e voltar em segurança, em paz para o seu lar, para a sua casa? Ou seria para você palmilhar com mais segurança naqueles lugares que outrora você não tinha ousadia de chegar? E agora Deus te dá essa oportunidade e condições para você chegar em lugares que eu e outros irmãos não conseguem chegar, para que você possa ministrar o Evangelho e alcançar mais almas. A palavra, ela ainda traz coisas novas para você quando você medita nela? Ou você e eu apenas lemos ela para cumprir um protocolo anual que o crente precisa ler pelo mínimo uma vez por ano a palavra? A palavra, ela renova,
em nós todos os dias a sua mensagem trazendo edificação, o prazer de se deleitar nas Escrituras todos os dias e entender que a nossa caminhada só vai experimentar, eu e você só iremos experimentar coisas maiores se nós vivemos como no primeiro amor, experimentando e confiando em Cristo e na sua grandeza através das nossas vidas. E por último, eu quero te perguntar, se hoje você tivesse que sentir o pulso do batimento do seu coração, esse pulso seria acelerado na expectativa de que Deus está falando com você nesta tarde? Ou seria um pulso casual de encerrei o meu compromisso de final de semana e vou para casa para viver mais uma semana? Eu quero dizer a mim e a você, porque a mensagem fala comigo e fala com você, que Cristo te trouxe hoje aqui para lembrar que se ainda há fôlego de vida, tem coisas grandes ainda para fazer através de você. Se hoje Jesus nos trouxe aqui, não foi para simplesmente prestarmos uma celebração casual, não. Jesus nos trouxe aqui para renovar o seu compromisso em nossas vidas, dizer que ainda não terminou a sua proposta, o seu propósito, o projeto que Ele ainda construiu sobre a minha vida e sobre a tua, ainda não acabou. A idade não pode limitar os feitos que Deus tem a fazer através de você. A sua condição financeira atual não revela a grandeza de Deus para fazer as coisas através de você. Talvez você pense, pastor Cássio, outra hora eu tinha recursos. Os recursos de Deus não esgotaram, ou esgotaram? Pastor Cássio, antes eu tinha mais fé. O Deus que operava através do seu clamor naquela época, porventura desvaneceu em meio à sua caminhada? Renove o seu propósito nesta tarde. Esta semana precisa ser diferente da semana que passou. As experiências de Deus precisam ser ainda surpreendentes diante daquelas intensas que você já viveu. Se Deus operou através de você e curou e salvou almas, entenda que Deus pode fazer ainda mais através da sua vida. Feche os teus olhos, Senhor Deus e Pai. Em teu nome, Jesus, nesta tarde nós te agradecemos, porque o Senhor sempre nos tem surpreendido. Nesta noite o Senhor nos chamou mais uma vez a atenção, de que nós, se seguirmos os teus caminhos, se seguirmos a sua palavra, se obedecemos os teus princípios, nós podemos caminhar com segurança, que se clamarmos o seu nome, o Senhor irá realizar os seus feitos, que o Senhor ainda tem grandes obras a fazer através das nossas vidas, que aquelas obras que já foram feitas ainda não demonstram toda a sua grandeza, porque sempre irá nos surpreender. Por isso eu te clamo, ó Senhor, sobre as vidas daqueles que estão aqui, sobre a vida daqueles que estão em casa, que o Senhor venha surpreendê-los nesta semana, porque eles terão experiências lindas contigo, irão acontecer milagres, Senhor, irão acontecer salvação, restituição, restauração, irão pessoas ser libertas do vício, irão famílias ser restauradas, irão lares ser reconstruídos, porque grandes obras o Senhor tem a fazer através dessa vida. Pai, eu te agradeço, porque sei que a tua palavra vai e produz para aquilo que foi enviada. Senhor, ela não volta vazia. Em teu nome, Jesus. Amém.